A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos nesta reunião. Domingo da Esperança, que alegria, que felicidade, onde nós buscamos no Senhor a esperança de podermos desfrutar das grandiosas maravilhas de Deus que Deus tem nos prometido. Amém, pessoal? E esta grande maravilha, ela ultrapassa as barreiras da morte. E nós, que somos habitantes da cidade de Deus, certamente seremos glorificados no Senhor, para que o nome do Senhor seja conhecido em todas as nações da terra. Amém, pessoal? Hoje, meus irmãos, eu quero abordar um assunto muito importante para que nós não venhamos ser pegos nas armadilhas do diabo. Lembra, meus irmãos, que eu estou sempre batendo nesta tecla de que o diabo, ele não vem pintado de vermelho, com rabo e chifre, dizendo que é o diabo que veio para nos enganar. Meus irmãos, o diabo, ele tem um exército. E o diabo, ele não vai enganar o crente, não vai enganar o servo de Deus, ele não vai enganar aquele habitante da Nova Jerusalém, a cidade santa que do céu desceu ataviada como noiva, com livros de bruxaria, ou com pessoas do mundo, digamos assim, falando. Mas ele tem muitos recrutas que foram formados na escola dele, e aí essas pessoas são como verdadeiros profetas de Deus, porém, meus irmãos, elas estão possuídas pelos espíritos do falso profeta, e elas saem por aí em nome do Senhor Jesus, em nome do Deus de Israel, enganando a muitos. Então, meus irmãos, são muitos e muitos enganos nessa terra. E bota isso no teu coração, meus irmãos. Escreva isso no teu coração. O diabo, para te enganar, ele vai levantar pessoas em que você possa confiar. Pessoas que você dá uma credibilidade, você acredita que aquela pessoa é justa. Porque senão o nome não seria engano. Ora, se a pessoa vem declarando quem ela realmente é, como que ela vai te enganar? Não vai. Então ela vem camuflada e diga-se de passagem, meus irmãos, eu sempre falo isso, os falsos profetas, você pode ler a Bíblia, eu sempre orientei os irmãos a lerem os livros dos profetas, os livros dos reis de Israel, e você vai perceber que os falsos profetas, eles tinham convicção e eles acreditavam que realmente eram homens, profetas enviados de Deus. Os falsos profetas sempre tiveram essa certeza e convicção que são usados por Deus. Amém, pessoal? E eu digo isso para que você possa prestar mais atenção na sua vida e não ser facilmente ludibriado, enganados por essa gama de malfeitores, de falsos profetas que nós temos em nossos dias. É muito fácil levar alguém ao engano, meus irmãos. Nós vamos ver já já. Então, meus irmãos, do mesmo modo, acontece em nossos dias. Tem muitos homens e mulheres, profetisas e profetas, profetizando em nome do Senhor Jesus. No entanto, essas pessoas são verdadeiras falsos profetas que estudando na escola do inimigo, eles agora têm a convicção que são homens e mulheres de Deus e saem pelo mundo ganhando almas para as trevas e achando que estão ganhando essas pessoas para o reino dos céus. Porque o falso profeta, ele também foi enganado. Ele acredita que ele é de Deus. Mas a Bíblia mostra, meus irmãos, quem verdadeiramente são os falsos profetas e quem não são. Um outro problema que nós encontramos na caminhada é o seguinte:
Não adianta você falar com aquela pessoa que ela foi enganada, porque ela mesma não acredita que ela foi enganada. A partir do momento que essa pessoa começa a olhar para dentro de si mesma e começa a conversar com Deus, aí sim o Espírito Santo da verdade é que vai realmente mostrar-lhe que ela foi enganada e convencer a ela que ela de fato, de verdade foi enganada e que ela precisa de um conserto. O fato da pessoa ser enganada não quer dizer propriamente que ela vai perder a vida dela. Porque enquanto há vida, há esperança, há salvação. Amém, pessoal? Então, uma pessoa que foi enganada, se ela voltar atrás, ela reconhecendo que foi enganada e voltar atrás, o Senhor vai começar a tratar dessa pessoa e ela vai passar a ser realmente um profeta, um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Amém, pessoal? Então, coloque isso no teu coração. O falso profeta, ele acredita que ele é de Deus. Ele acredita fielmente. Foi por isso que Jesus falou que naquele grande dia, muitos iriam indagá-lo, dizendo: Senhor, em teu nome, nós não profetizamos, nós não curamos, nós não fizemos isso, não fizemos aquilo. E Jesus dirá para essas pessoas: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, vós que andam na prática do pecado, ou que andaram na prática do pecado. Amém, pessoal? Então, ou seja, uma pessoa que chega a esse tom de voz para Jesus, ela tinha certeza que ela ia ser salva. No entanto, ela vai ouvir essas tristes palavras que o Senhor vai falar para ela. Então, a mensagem que eu trago hoje aqui, abordando hoje para os irmãos, é para que vocês tenham muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Porque é muito fácil ser ludibriado e enganado pelos falsos profetas. O crente tem uma mania de só falar o nome de Deus, ele já abre a guarda. E não pode ser assim, meus irmãos. Não pode ser assim, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E nem tudo que reluz é ouro. Compreende o que eu estou falando? Então, essa mensagem de hoje é para que você possa guardar no teu coração e ficar vigilante. Jesus falou: vigiai, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. E se você for pego na iniquidade, como uma pessoa injusta, meus irmãos, não tem salvação. Não tem salvação, porque o momento de ser salvo é hoje. E se você negar este momento de salvação hoje, se você for arrebatado hoje, aí, meu irmão, o seu livro se fecha e ali é dado o seu julgamento. Infelizmente, é assim que funciona. Então, meus irmãos, eu pergunto: até quando vós buscareis o engano? Porque, meus irmãos, o engano vem a partir do nosso desejo. Se eu desejo possuir algum bem, então sempre tem pessoas oferecendo esse bem que eu desejo, e muitas das vezes de uma forma enganosa. Então você tem que olhar como está a sua vida. Talvez seu filho esteja nas drogas, e não é só os seus filhos que estão nas drogas. A maioria das pessoas aí, principalmente pessoas cristãs, a grande massa dos cristãos tem um filho nas drogas, nas prostituição, nas baladas, tem filhos marginais. A grande massa dos cristãos tem filhos que estão no mundo fazendo as coisas que não devem. E por que isso, meus irmãos? Porque o seu filho, a pessoa que você mais ama, ela é o alvo de Satanás. Por conta disso, o diabo toca no seu filho para que você venha se afastar da presença de Deus. O diabo toca no seu marido para que você venha se afastar da presença de Deus. O diabo toca na sua mulher, na sua mãe, no seu pai, naquela pessoa que você mais ama, exatamente para desviar a sua atenção. E aí você começa a ficar ansioso e a buscar as coisas que não têm tanta importância. Na verdade, tem importância para você naquele momento, para sanar essa opressão ao qual você está passando. E aí você busca essas coisas, mas o Senhor falou que para nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino dos céus,
para que todas essas coisas poderiam nos ser acrescentadas, amém? Então você deseja uma casa, um carro, você diz que está sofrendo muito, e realmente está. Nos nossos dias as pessoas estão sofrendo por causa de finanças, estão sofrendo por várias situações na vida, enfermidades, e aí que é o gancho do diabo. É exatamente nesse sofrimento causado pelas forças do mal, é aí que está o gancho do diabo, para que ele venha enviar os falsos profetas, os falsos mestres, para te segurar e te orientando, fazer você também acreditar que é de Deus, e no futuro você vai ser um belo de um falso profeta. Amém, pessoal? Então, presta bastante atenção, porque tem umas palavras aqui que eu separei, que são palavras-chave, palavra que liga o seu subconsciente, e você abre a guarda para aquela pessoa que está pregoando. E aí você nem imagina que aquela pessoa é uma falsa profeta, porque ela veio no nome de Deus, ela te ofereceu ajuda, e na mente dela também ela está te ajudando. No entanto, no final do julgamento, vai tanto você quanto ela serem arrebatados para o mundo dos mortos. Por quê? Porque uma vez deixando de buscar o amor de Deus, a justiça de Deus para a sua vida, para que os seus problemas fossem verdadeiramente sanados, você buscou o modo mais fácil, né? O modo mais fácil. E diga-se de passagem que as pessoas querem ser conhecidas, mas não querem fazer o Senhor Jesus ser conhecido entre as nações, mas elas querem ser conhecidas. E aí acaba fazendo mal a si mesmo e às demais pessoas. Então, meus irmãos, leem comigo aí no livro de Colossenses, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo de número 4. Está escrito assim: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Amém, pessoal? Então o falso profeta, ele vai vir com palavras persuasivas a fim de te enganar. Se você for ler esse livro aqui, uns versículos adiante, você vai ver que o profeta aqui, o apóstolo, ele está ensinando a pessoa a buscar a sabedoria de Deus, a sabedoria em Deus. E é isto que nós, na casa de oração para todos os povos, procuramos fazer os irmãos entenderem que precisam buscar o reino dos céus e a justiça de Deus para a sua vida. Então tudo na vida deles vai ser sarado, vai ser realmente purificado. E o diabo não vai ter brecha para tocar no ente querido, no familiar, porque o mais importante para o homem de Deus, para a mulher de Deus, é o reino dos céus e a justiça de Deus. E ele entende, se um parente dele está passando dificuldade, seja filho, seja marido, seja lá quem for, está passando aquela dificuldade porque eles mesmos procurou aquelas dificuldades. E aí o homem de Deus e a mulher de Deus vai orientar como eles saírem daquele buraco que eles entraram. Não ficar por aí buscando, sofrendo por causa de uma pessoa que entregou a sua vida para o diabo. Nós temos poder e autoridade para expulsar todos os espíritos malignos na vida dos nossos familiares. Porém, meus irmãos, para que esse diabo venha estar longe deles, depende mais deles do que de nós mesmos. Amém? Então, se você usou a tua autoridade, expulsou um demônio da vida do seu filho, e aí agora o seu filho está livre, o seu filho agora vai ter que fazer essa manutenção, ele com Deus, para que ele possa se manter livre. Porque a hora que ele abrir guarda, o inimigo vai entrar de novo. E aí você fica ataviado, acorrentado, buscando pela sua família. O tempo todo, e os seus familiares não querem nada com Deus. Então você, como uma mulher de Deus, você vai se revestir da autoridade de Deus e expulsar aquele demônio com garra, com força e com coragem, e ensinar o seu filho, o seu parente, a buscar a Deus em espírito e em verdade. Amém, pessoal? Então não é ficar sofrendo por aí, pedindo oração de um e de outro, quando o nosso Deus te deu autoridade para expulsar os demônios, para tirar a doença do teu filho, da tua filha, de si próprio. O Senhor nos deu essa autoridade, nós temos esse poder.
Mas, como os servos desconhecem o poder que tem, fica pedindo migalhas a muitas pessoas, e a maioria dessas pessoas são tudo falsos profetas, que está ali como ferramentas do diabo para te acorrentar e impedir que Deus venha te usar no campo da salvação. Amém? Então, vede que ninguém vos engane. O Senhor Jesus falou isso. Os apóstolos cansam de falar isso aí na Bíblia. E muitas das vezes os irmãos deixam passar desapercebido. Então, uma das palavras-chave usada para enganar as pessoas é a seguinte: não foi por um acaso que você chegou aqui. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Quando o profeta, meus irmãos, ou vou falar profeta, não vou falar falso profeta, mas quando o profeta chega até você com essas palavras, ele já chega te acorrentando. Por quê? Poxa, falou do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que te trouxe. Ora, pode acontecer isso? É lógico que pode. Mas na maioria da situação que isso acontece, você já está sendo laçado pelo falso profeta e agora você abriu a guarda, porque o cidadão te convenceu que o Espírito Santo que te levou ali. E aí, você acreditando que o Espírito Santo te levou naquela situação, ele fala a palavra para te persuadir e você, poxa, fica desorientado. Você fica sem saber, nossa, como que ele falou isso? Se ele nem me conhecia. Isso, meus irmãos, na maioria das vezes, é palavra do falso profeta. E eu tive experiência com isso daqui, onde o Senhor me revelou. Exatamente isso que eu estou te falando. Não vou falar agora, senão vai demorar muito a reunião e vai te fadigar. Amém? Então, meus irmãos, tomem cuidado quando você ouvir as pessoas falando que foi o Espírito Santo que te levou ali. Pode ter sido o Espírito Santo? Pode. Mas aí, irmão, por quê? Como você não sabia que o Espírito Santo te levou ali? Mas se você estivesse revestido do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, ia ser inevitável você não saber que realmente foi o Espírito Santo que te levou ali. Então, quando você não se enche da presença de Deus, aí você fica sem saber. Porque se o Espírito Santo é o seu guia, ele vai te guiar em tal lugar, mas você não vai ali em vão. Você não vai ali por uma obra do acaso. Você vai ali porque o Espírito Santo realmente te mandou ir ali. Você não está à deriva e vem um reboque te rebocar para certo lugar. Eu tenho que ser amigo de Deus. Eu tenho que ser amigo do Espírito Santo. Eu preciso buscar a presença de Deus de modo que o Espírito Santo de Deus venha me orientar e me falar o que eu devo fazer. Amém, pessoal? A outra palavra que os falsos profetas usam muito é essa aqui, ó. O Senhor viu o que fizeram contra ti. Ora, meus irmãos, isso aqui é um perigo. Isso aqui, essa palavra é muito perigosa. Olha, o Senhor viu o que fizeram contra ti. Deus não é cego, Deus vê tudo. Mas quando o falso profeta lança essa palavra, o Senhor viu o que fizeram contra ti. Ou seja, automaticamente, alguém fez um mal contra você. E aí você já começa no teu coração maquinar quem foi essa pessoa que fez mal para você. Aí o grande problema, meus irmãos, é o inimigo revelar essa pessoa e aí entra uma sujeira no teu coração contra aquela pessoa. Pode ter certeza que em cima dessa palavra, uma vez que você viu ou descobriu quem fez algo para você, em cima disso, o diabo coloca uma sujeira no teu coração e pode ter certeza que ali é praticamente o teu passaporte está sendo carimbado para o mundo dos mortos. Porque se eu tenho raiva, se eu tenho ira contra os espíritos malignos, nada vai me causar dano. No entanto, se eu coloco ira no meu coração contra um semelhante meu, meus irmãos, ainda que essa pessoa me fez mal, então aí eu já estou batalhando contra a carne, contra o sangue. Então,
provavelmente eu vou me destruir, sentindo ódio, sentindo raiva do meu irmão. Seja um parente, seja um amigo, seja um vizinho, seja quem for. Então é por isso que o diabo trabalha usando pessoas contra a nossa vida, porque nós não vemos o diabo, mas nós vemos a pessoa. E o que vai nos levar para a perdição é quando nós colocamos ira no nosso coração contra outra pessoa. Amém? E aí o falso profeta continua: palavras duras que falaram e caluniaram você pelas tuas costas. Mas não se preocupe, que o Senhor registrou tudo. E Ele vai fazer essa injustiça se transformar em justiça. E honra na tua vida. E aí, pessoal, a pessoa ainda usa o nome de Jesus, o nome de Deus. Ou seja, você já criou aquela ira contra essa pessoa. E agora você quer ver a justiça de Deus na sua vida. Só que a justiça de Deus na tua vida, nesse caso, está mais em você assistir a derrota daquela pessoa. E você vai assistir, porque é o diabo que está no controle, é o diabo que está no comando. Aí aquela pessoa vai começar a vida dela de mal a pior, e você falou bem feito, a mão de Deus está pesando sobre ela, porque ela fez isso de mim, falou disso, falou daquilo e falou daquilo outro. Compreende, meus irmãos? Então isso são armadilhas do diabo. E você deve prestar muita atenção nas pessoas que chegam com essas palavras maliciosas contra você. Porque quando o Senhor te chamou, quando o Senhor te tirou da sujeira, do pecado, Ele não te chamou para você buscar essas coisas, mas Ele te chamou para você se revestir da presença de Deus e agora ser enviado por Ele para salvar almas que estão se perdendo. É por isso que Jesus deixou bem claro: a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades que dominam as religiões celestes, ou seja, as regiões espirituais. Amém? Outra palavra aqui que eu ouço muitos falsos profetas falando é a seguinte: tem uma libertação que você tem pedido dentro da tua casa. Algo que precisa ser liberto dentro da tua casa, no meio da tua família. Esse mal vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Poxa, meus irmãos, olha para o mundo, olha para fora da tua bolha, que você vai ver que a maioria das pessoas está sofrendo com isso daqui. Então, quando uma pessoa joga essa palavra ao vento, ela vai pescar multidões, porque uma grande massa está realmente com os filhos nas drogas. Aí se o seu filho está no meio da droga, o que pode acontecer com ele? Ele ser preso, ele ser assassinado no meio do tiroteio lá, que acontece lá. A tua filha, estando num caminho desse, o que pode acontecer com ela? Ela morrer. Então, o falso profeta vem com esse negócio de laço de morte e você já está tão abatido, tão destruído por conta do mal que o seu filho vem praticando, que você vai, Deus vai livrar meu filho do laço de morte. Aí você abre a guarda para o falso profeta e você cai nessas ladainhas dos falsos profetas e aí vai ser pior para você. Mais uma vez eu digo, meus irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deu poder e autoridade contra todos os principados e potestades que atuam na região celeste. Mas para que eu tenha esse poder e essa autoridade, eu preciso crer no Senhor Jesus, receber o Senhor Jesus como meu rei e me encher do Espírito Santo da verdade. E aí, meus irmãos, aí eu fecho as portas dos falsos profetas, eu fecho toda brecha que tem na minha vida para que o inimigo possa me atacar. Então eu vou ser um soldado valente, um valente soldado do reino de Deus e lutar contra as forças malignas. O seu filho está nas drogas, você tem poder de mandar aquele diabo sair de lá e ele vai ter que sair. Você tem que aprender a lutar, a batalhar, meus irmãos. Não ficar nas costas dos outros. Deus te deu autoridade para que você possa expulsar toda a casta de espírito maligno que tem te atormentado, que tem batalhado contra você, que tem colocado esse desejo de você tirar a própria vida. Você tem força, você tem poder para expulsar
todos esses desejos malignos. Mas uma vez você fraco, você vai procurar ajuda. E quem o diabo envia? Pessoas em nome de Deus, ao qual você começa a confiar, mas o desejo do seu coração é perverso e imundo. Você quer sanar todos os seus problemas, mas você não quer perder a sua vida. E aí Jesus falou, aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que todavia perder a sua vida por amor de mim, esse achá-la-á. Amém, pessoal? Esta é a chave do sucesso, meus irmãos. É nós pegarmos a nossa vida, entregar verdadeiramente para Deus. Se Deus nos der os bens dessa terra, amém. Se não nos der também, amém. Mas o que nós queremos é buscar o reino dos céus, a justiça de Deus e salvar as nações da terra. Este é o desejo do servo autêntico do nosso querido e amado Deus. Amém? Um outro recado aí que os filhos das trevas, os falsos profetas falam muito para as pessoas, é o seguinte: eles estão tentando te rebaixar e te deixar sentindo um nada, um lixo. Pessoas têm se levantado com palavras muito duras contra você. O Senhor manda falar para você, para que você não ligue para essas palavras. Olhe para mim, porque eu te escolhi. Não acredite na mentira do diabo. Você tem um valor em nome de Jesus. Os falsos profetas usam muito isso daqui. Para que... Mas por que eles usam isso daqui? Porque você está fraco, você está realmente passando por tudo isso daqui. Muitas pessoas te criticam, te magoam com palavras. E aí você sabe as pessoas que estão te magoando com palavras. Então vê essa palavra aqui, e aí você já vai começar o quê? Maquinar no teu coração um desejo de vingança contra essas pessoas. E é aí que você vai quebrar a cara, meu irmão. Mesmo em nome de Deus, porque o Senhor não chamou a gente para ficar irado e nem pedir vingança contra um irmão nosso, contra um familiar, contra um parente, vizinho, seja lá quem for. O Senhor tem nos chamado para salvar os nossos parentes, nossos vizinhos. E essas pessoas que nos criticam, elas são ferramentas do inimigo para nos tirar da presença de Deus. E aí essa palavra aqui, embora seja uma palavra que é verdade, mas na boca do falso profeta, a intenção do diabo não é que você seja salvo. Ele vem com palavras enganosas para te ceifar e fazer você viver no engano, na podridão, sem que você perceba. Aí você cria uma ira contra um semelhante teu e você acha que vai para o reino dos céus. No entanto, meus irmãos, quando o seu livro se fechar, você será arrebatado para o mundo dos mortos. Por quê? Porque entregando-se aos cuidados dos falsos profetas, você foi enganado, você foi ludibriado. Então, mais uma vez eu digo que você tem poder e autoridade de Deus para expulsar todo o mal que vem sobre a tua vida. Se alguém te lançou uma palavra injusta, uma palavra para te rebaixar, você, cheio do Espírito Santo, automaticamente, não precisa nem ninguém falar para você não ligar, você já não vai ligar mesmo. Porque você vai orar por aquela pessoa, você vai ter compaixão daquela pessoa. Porque você sabe que a boca dela foi usada por um espírito maligno, espírito enganador, para destruir a tua vida. Amém, pessoal? Então nós temos que nos calçar contra as investidas do diabo, a fim de que nós não venhamos sofrer o dano da segunda morte. Mais uma palavra aqui que os falsos profetas usam. Deus vai abrir uma porta para você. Meus irmãos, todos nós estamos precisando de alguma coisa. Todos nós precisamos de algo. E quando esse desejo é tão forte no nosso coração, aí o inimigo envia o servo dele. Olha, não fica triste não, porque Deus vai abrir uma porta para você. Meu irmão, temos que tomar cuidado, porque são palavras que surtem agradavelmente em nossos ouvidos, mas são palavras que podem nos prender ao falso profeta que nos foi enviado em nome de Deus.
Não quer dizer que aquela pessoa é uma serva de Deus. Mas ela vem em nome de Deus. Por que ela vem em nome de Deus? Porque eu amo a Deus, eu confio em Deus, eu quero Deus. Então a pessoa que é enviada pelo diabo não pode vir no nome do Satanás. Ele vem em nome de Deus. E a intenção, não da pessoa, mas do inimigo que a usa, ele já enganou um falso profeta. Agora te enganar e fazer também de você um falso profeta em nome de Deus. É só você ler. É só, meus irmãos, os irmãos leem a Bíblia, a Bíblia está recheada disso que eu estou falando para vocês. Amém? Outra palavra, Deus vai te curar. Quantas e quantas pessoas têm enferma querendo receber a cura? São chaves, palavras-chave, que quando a pessoa fala, desperta, arma algo na tua mente e você já abre a guarda para ouvir o que ela tem a dizer. E aí daqui para lá, meus irmãos, é só palavra de engano. Porque o nome de Jesus não basta. Só o nome de Jesus não basta. Preciso, Apocalipse 14, 12 diz, aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ou seja, eu preciso ter a fé em Jesus, que é aquele fogo da lamparina que nós falamos, né? Naquela reunião. Mas eu também preciso ter o quê? A palavra. A palavra, que é o quê? Os mandamentos do nosso querido e amado Deus, selados na tábua do meu coração. Só o fogo, só a fé não basta. Tem um conjunto de coisas para a minha salvação. A outra, nós já falamos aí, né? Deus vai livrar alguém da tua casa. As pessoas estão sofrendo com isso aqui, irmão. As pessoas estão sofrendo com esses problemas e com essas chaves de ativação aqui que eu citei aos irmãos. Poderia citar muitas outras, mas como a reunião vai ficar muito prolongada, então vamos fechar por aqui. Você precisa o quê? Acautelar para que você não venha cair no engano por conta de um problema que você está passando. Porque como é, pastor Melquisedeque, que eu vou me livrar dos meus problemas? Abre a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler o versículo 33. Você que quer resolver o seu problema. Amém? Vamos fazer o seguinte. Eu quero resolver o meu problema. Então aqui eu vou te dar uma chave aqui de ativação para que você possa resolver o seu problema junto com Jesus. Jesus vai te ajudar a resolver o teu problema. Você vai buscar a autoridade de Jesus, a autoridade de Deus para a sua vida, e você vai resolver todos os problemas. Porque o Senhor Jesus já me deu autoridade. O Senhor Jesus já te deu autoridade para você resolver. Não precisa você ficar correndo atrás de um e de outro, recebendo migalhas de oração, para que a pessoa, com o poder dela, com a mágica dela, venha resolver o seu problema. Não, meus irmãos, sai disso. Sai desse engano. Leia comigo aí, Mateus capítulo 6, no versículo 33. Está escrito assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu preciso ser curado. Meu irmão, busca o reino dos céus e a justiça de Deus para a sua vida. Eu preciso libertar meu filho da droga, a minha filha das drogas, da prostituição, o meu marido da mão da amante. Minha irmã, você quer vencer? Busque primeiramente o reino dos céus e a justiça de Deus para a sua vida. Porque quando a justiça de Deus, quando eu estiver revestido da justiça de Deus, então, meus irmãos, o mal não vai poder me tocar. Porque eu, cheio do Espírito Santo, qual é o demônio que vai tocar na minha vida? E ainda que ele toque na sua esposa, no seu marido, na minha esposa, nos meus filhos, ainda assim isso não vai me causar dano, porque a minha comunhão é com Deus, o Todo-Poderoso de Israel. E eu tenho autoridade para expulsar esses espíritos malignos. Amém, pessoal? Então você tem que buscar essa autoridade no Senhor e começar a exercitar essa autoridade, essa fé tamanha, e você vai ser uma ferramenta de Deus para libertar não só a tua casa, mas as nações da terra. Nós estamos precisando
entrar no concerto do Senhor, para que nós venhamos receber poder do alto, para que nós possamos viver verdadeiramente uma vida com Deus. Amém? Essa palavra termina por aqui. Que o nosso querido e amado Deus te abençoe e te guarde, te dê uma semana repleta de paz e harmonia.